ridiculously steep. Never seen anything like this in my life. All right, keep going. Okay, wait. Chris Froome. All right, keep going. All right, you're nearly there. I'd say there's Chris Froome, you know, training for the Tour de France. Chris Froome treinando para o Tour de France. Esse foi um post que ele colocou no Instagram dele. É o último post, como vocês podem ver aqui, ó, tô no Instagram dele, Chris Froome. Esse daqui é o último post, que já tem 293 visualizações, 646 comentários. A gente vai ter trabalho para conseguir se destacar, hein? Porque a gente vai ter que fazer uma ação conjunta para tentar mobilizar e tentar ter acesso ao Chris Froome. Vou explicar um pouco sobre essa história. É o seguinte, deixa eu fechar o Chris Froome, deixa eu abrir essa imagem. Essa é a imagem, o print, porque eu não vou ficar usando de forma indiscriminada extensivamente as imagens do Chris Froome. E todo mundo lembra daquele vídeo que ele postou. Atualmente ele está na Israel, que usa as bicicletas Factor, que os principais modelos são freio a disco, e ele fez um vídeo falando de que ele não estava convencido ainda do freio a disco com a bicicleta atrás dele. Ou seja, para essa realidade do ciclismo profissional, onde tem muita grana envolvida, a Factor patrocinando uma equipe que vai para o Tour de France, não seria... ou seria meio estranho imaginar que ele estaria fazendo uma crítica indiscriminadamente se eles não oferecessem uma solução ou se ele não aparecesse usando uma bicicleta com freio a disco, né? Porque seria algo estranho para um profissional falar mal do equipamento que ele está usando e tá tudo ok. Então o que eu comentei naquele vídeo é que provavelmente apareceria alguma solução, algum modelo, algo que passasse a receber a chancela do Chris Froome, ou que o Chris Froome fizesse alguma coisa incrível com uma bicicleta com freio a disco para o conceito dele ser uma bicicleta que é aceitável como uma bicicleta para ganhar grandes voltas. Então eu comentei isso e vai ser muito bacana brincar um pouco com essa história. Essa aqui, eles estão em Tenerife, no Camp Training, e tá ali a bicicleta Factor, como vocês podem ver, com freio a disco, assim como todos os atletas da Israel. Aliás, esse uniforme da Israel ficou bem bacana. No YouTube, caso você não tenha a idade para lembrar do Rocky Balboa, Rocky o Lutador, pergunte para o seu pai ou alguém, o irmão mais velho, para você assistir junto Rocky o Lutador. Para quem assistiu, lembra do Rocky o Lutador contra o Dragon? Se eu não me engano era Dragon, que ele treinava no laboratório, toda a tecnologia, e daí o Rocky Balboa, o Sylvester Stallone, vai para a montanha, treinar na neve de forma super rústica. É o Chris Froome nesse momento. Esse é o último camp training que ele fez, ele está em Tenerife, num lugar que é super simples. Logo no começo do vídeo ele mostra, e ele já mostrou algumas vezes, eles estão numa casa que é super simples, realmente dentro da casa, as instalações, a bomba de água está quebrada, eles subindo a água no balde, porque é bem isolada essa casa onde eles estão. Então é bem esse cenário, Chris Froome isolado, treinando num lugar super simples, com estrutura limitadíssima. Tem um momento que aparece ele treinando, eles não têm nenhum equipamento para treinar, então tem o preparador físico ou fisioterapeuta, eles fazendo resistência com a mão, porque eles não têm equipamento, não tem academia, não, é tudo feito de forma improvisada. Tudo isso na preparação dele rumo ao Tour de France. Ele tem vários desafios além de pensar no freio a disco. Lembrando, o Chris Froome é o ciclista em... Deixa eu abrir o olho dele, senão... Aí. Ele é o ciclista em atividade com o maior número de títulos. Ele está voltando de um acidente que quase tirou a vida dele. Saiu de uma grande equipe onde ele conquistou todos os grandes títulos. Foi para uma equipe pequena para reencontrar o caminho, ou pelo menos
concretizar esse desafio, esse projeto de voltar a competir em grande nível. Em algumas últimas entrevistas ele tem se mostrado um pouco irritado ou inconformado, tanto é que acho que no penúltimo vídeo que ele fez, ele disse: as pessoas que duvidam do que eu sou capaz são as pessoas que não me conhecem. Quando as pessoas falam de forma pejorativa sobre a possibilidade dele voltar ou não em grande forma. Eu acho que ele pode voltar em grande forma, isso não quer dizer que essa grande forma é o suficiente para bater os atletas que estão por aí. Mas ele estando na melhor forma dele, ele apresenta um risco eminente, porque afinal de contas a gente precisa lembrar o seguinte: eu costumo dizer, existe o ciclista que ele é forte, que ele é determinado, mas existe o ciclista que sabe vencer. E que está no pelotão atualmente, ele é um dos ciclistas que mais sabe vencer grandes voltas. Assim como o Peter Sagan, ele não precisa estar no melhor da forma física para ganhar sprints. Por quê? Porque ele sabe ganhar sprints. Assim como o Chris Froome sabe ganhar grandes voltas. Então, eu não descontaria o Chris Froome como um dos favoritos. Isso aqui é ele preparando o café da manhã dele. Ele fala muito sobre preparação física, alimentação. Geralmente as pessoas acham que a alimentação é apenas a recuperação. A alimentação, ou as pessoas se preocupam com a intensidade do treino. A intensidade do treino não é só uma questão da potência. A intensidade do treino, em determinada intensidade, você prioriza uma determinada solicitação de energia. Ou seja, aquela solicitação de energia, ela é treinada numa determinada intensidade. Então você precisa treinar em alguns momentos o músculo, a contração muscular, em outros momentos a solicitação de energia, a reposição da energia ou a restrição da energia para que o seu organismo consiga encontrar caminhos para usar a energia, como gordura, por exemplo, que eles não têm. Ou como acelerar ou como potencializar o processo de consumo rápido de bebidas ou alimentos energéticos. É extremamente complexo e ele tem um conhecimento muito grande de nutrição. Ele fala sobre isso. Olha o Rocky Balboa, Chris Balboa. Não tem academia, cara. Olha lá, ó. Como que ele está treinando, tá vendo? O preparador físico, o fisioterapeuta, fazendo resistência, não tem nem cadeira, sentado no toco, literalmente sentado no toco com o tapetinho de yoga, e essa é a academia dele. Quem assistiu Rocky Balboa sabe do que eu estou falando. Vamos falar sobre o freio a disco. Deixa eu colocar aqui no que é o motivo desse vídeo, certo? Ele fala um pouquinho sobre o Egan Bernal, que o Egan Bernal está imbatível, e daí ele fala algo interessante sobre o freio a disco agora. Special win for him. Interesting to see that yet another. This is the checkers Propaganda. game where grandson and granddad will bond. Olha como eu sofro também, ó. This Another Grand Tour. It looks as if it's going to go in Egan's direction, but another Grand Tour is going to go to rim brakes. Ele fala que outro Grand Tour, que pelo que parece vai na direção do Egan Bernal, mas o importante é que vai na direção do freio no aro. As far as I can see, maybe someone can correct me here, but I don't think disc brakes have won a Grand Tour yet. Olha como a feição dele fala. Daí ele tá falando que, para corrigir ele, mas até onde ele sabe, nenhum Grand Tour foi vencido por uma bicicleta com freio a disco. Now, I think the closest anyone has come is maybe Richie Porte. O cara que chegou mais perto foi o Rich Porte. Third last year at the Tour de France on disc brakes. Certainly hope we'll see someone up there pretty soon on disc brakes. Daí ele fala que ele espera que em breve alguém vença uma grande volta com o freio a disco. O que eu acho dessa história toda? Chris Froome, com uma história fantástica, sendo um dos atletas mais vitoriosos, tendo um acidente que quase tirou a vida, saindo de uma grande equipe, indo para uma equipe pequena, usando freio a disco que ele não usava, tem as restrições dele. Imagina se esse cara vai para o Tour de France após um acidente, numa equipe pequena, com freio a disco e vence o Tour de France. Você quer cenário mais perfeito para todas as empresas envolvidas, para o dinheiro que é colocado no ciclismo? É isso que faz o ciclismo andar. São essas ações que são extremamente arriscadas, com aonde existe mais risco é aonde existe a maior chance de retorno.
tudo que é conservador, o retorno ele é menorzinho. Extremamente arriscado, né, para as empresas, para as equipes, até mesmo para a preparação dele. Dele. Que é a ideia desse vídeo? A gente pode fazer coisas incríveis. Entra no Instagram do Chris Froome, entra nesse último vídeo dele, no último vídeo dele e no Instagram. Esse é o último vídeo do Chris Froome, tá? Entra no Instagram dele, no último post que ele fez, bandeirinha do Brasil, Powerlink Bike, pedale com a gente, ride with us. Eu tenho acesso, eu tenho contato, eu tenho pessoas que podem falar com o Chris Froome, mas eu não gostaria de fazer isso para não parecer que é um desejo apenas individual meu. Eu gostaria que isso refletisse ou que ele descobrisse o quanto o Brasil é gigantesco e como a população, o quanto os esportistas brasileiros apreciam o ciclismo. Lembrando que o Chris Froome ele foi um dos caras que ajudou a articular, junto com o Rigoberto Urán, a ida para a Colômbia, porque a Colômbia tinha essa torcida apaixonada. E a Sky precisava desse apoio da equipe apaixonada, porque eles eram mal vistos pela equipe francesa, pela torcida francesa, pela torcida, pelos torcedores italianos. Então foi algo super importante. E todas as equipes, hoje em dia, algumas equipes até contratam ciclistas colombianos para atrair esse público apaixonado, porque os latinos, os torcedores, os sul-americanos, eles são extremamente apaixonados. Os argentinos, os brasileiros, os colombianos. E eu tenho certeza que se o Brasil se mostrar apaixonado, não só o Chris Froome, como até mesmo a Israel Startup Nation tenha interesse de ter essa conexão mais próxima com o Brasil. Caso isso aconteça, como eu vou representar todos vocês, o que eu posso garantir é que eu me responsabilizo em assumir os custos da viagem, da passagem para ir ao encontro dele. Então a única coisa que a gente precisa é criar uma comoção para chamar a atenção dele e falar assim, putz, ok, vem para cá, passa um dia aqui, vai numa etapa do Tour de France, alguma coisa. Bandeirinha do Brasil, Powerlink Bike, pedale com a gente, Ride with Us, vai ser fantástico, certo? Conto com a colaboração de vocês. Eu nunca peço para assinar, se inscrever, ativar o sininho, mas vai lá no último vídeo do Chris Froome, no último post do Chris Froome, Bandeirinha do Brasil, Powerlink Bike, Ride with Us ou pedale com a gente. Abraço, tchau. Vamos ver se dá certo.